De um banquete a um copinho, a história da ceia que poucos contam. Você já parou para pensar por que a ceia do Senhor é celebrada com um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva? Enquanto na Bíblia parece que era uma refeição completa. Não foi sempre assim, né? E a história dessa mudança revela muito sobre como a igreja se organizou ao longo dos séculos. Então vamos entender isso. Nesse vídeo a gente vai entender como é que a gente passou disso aqui para isso aqui. Tá bom? Eu vou passar um videozinho para vocês depois da vinheta para a gente poder entender melhor essa questão da ceia do Senhor. Depois da vinheta. A última ceia foi uma celebração pascal judaica, um seder, que eles chamam de seder. E os elementos dessa ceia eram o cordeiro, as ervas amargas, o molho e várias taças de vinho e pão ázimo. Jesus não criou um rito isolado, ele deu um novo significado a uma refeição que já era existente. Então, nesse momento eu quero passar um videozinho aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu passei uma foto aí no início da introdução, mas eu quero passar um videozinho aqui para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia de como é que era essa ceia aqui. Esse vídeo aqui é de um programa chamado Illumina Gold. Eu vou passar e vou estar falando também para acompanhar, para a gente não cair em questão de direito autoral. Espero que eu não caia em questão de direitos autorais. Eu estou apenas trazendo um vídeo para complementar o nosso conteúdo aqui. E vou fazer um merchan para eles também de graça. Então, eu vou estar falando aqui enquanto o vídeo passa, que é um arqueólogo, Dr. James, né, do Centro de Estudos e Recursos Bíblicos. Ele está falando aqui sobre a posição, possivelmente a posição em que Jesus estava sentado aqui. Então aqui a gente vê alguns elementos, como é que eram as ceias, a ceia, né? A ceia era feita nas casas, né? E aqui ela era dessa forma. Ele está falando aqui que existiam mesas em L, mesas em U, e ele está aqui especulando sobre qual seria a posição em que Jesus estaria sentado ali. Então a gente vai acompanhar, só para vocês terem uma ideia, é bem curioso, tá? Se vocês puderem adquirir, aqueles que tiverem condições, quiserem baixar para o seu computador, o aplicativo Illumina Gold, ele é muito bom. Ele tem coisa bem interativa, tá vendo? Ele passa uns videozinhos aí. Gente, só fazendo um merchan aqui bem rápido aqui do videozinho que eu passei lá. Então a Bíblia do Illumina Gold é uma versão digital da Bíblia que oferece uma experiência interativa e educacional, tá vendo? Ela inclui recursos como animações e passeios virtuais. Aquilo que a gente viu ali no vídeo que eu passei para vocês foi uma animação, um passeio virtual. Então ele está falando aqui da posição que Jesus estaria sentado ali. Tá? Então é bem interessante que a ceia era dessa forma lá. A imagem interativa, o videozinho passando, a posição que eles possivelmente poderiam estar sentados ali. Então a ceia era assim, era um jantar nas casas, tá? Então a refeição era nas casas, tá? Então tá aqui, ó. Ele tá falando e agora a gente vai... O Dr. James Strange aqui, um arqueólogo também, vai falar mais algumas coisas. Depois vocês verem o vídeo original aí, né? Na internet alguém deve ter colocado aí. Vou tentar deixar algum link aqui para vocês acompanharem o vídeo, ele explicando essa questão aí. Ele está falando sobre o lugar que Jesus estava sentado. Como é que a gente saiu disso aqui para o que nós temos hoje? É isso que a gente vamos estar falando agora. Olha, Jesus pegou os elementos da festa da Páscoa, que era o pão e o vinho, e disse: fazer isto em memória de mim. Mas naquele momento ainda era uma refeição completa, tá? Então, os primeiros cristãos, eles celebravam mesmo a ceia do Senhor, que era uma janta, né? A prática era chamada de ceia do Senhor ou ágape, que é o amor, tá? Era uma janta comunitária nas casas, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? Então, como é que começou? Primeiro que esse modelo já começa a sofrer, quando a gente lê lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Paulo escreve uma carta repreendendo os coríntios devido aos abusos que estavam acontecendo ali, porque alguns chegavam mais cedo nas casas, eles comiam, bebiam, ficavam até embriagados. Paulo vai dizer isso na 1 Coríntios 11, né? E os pobres passavam fome, né? Então ali a gente já vê que esse formato de refeição completa gerava problemas práticos e ainda gerava problemas espirituais, porque Paulo falou que eles estavam se reunindo, obviamente, para condenação, tá? Paulo chega até a dizer assim que quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um come a sua própria ceia. O modelo já estava dando sinais de que precisava ser revisto. Primeiro, que era para corrigir os abusos que estavam acontecendo ali, os problemas que a gente já lemos aqui que eles estavam enfrentando. Segundo, a igreja começou a crescer e começou a ter a perseguição também, né? A igreja começa a crescer e começa a ser perseguida, então os jantares completos já ficaram um pouco mais difíceis. Imagina a igreja em um processo de perseguição,
ter que fazer um sacramento desse, reunir todo mundo, acabava sendo muito perigoso, né? E o terceiro é que o foco acabou ficando naquilo que Jesus instituiu mesmo, que foi o pão e o vinho, né? Tem até um testemunho de Justino Martír, no século 150 d.C., já descreve um culto matinal com leitura, sermão e depois a Eucaristia, que é o pão e o vinho, né, sem uma necessidade de uma refeição completa, tá? No século IV veio a paz constantiniana e as basílicas, e o rito acaba se consolidando como conhecemos, né? O ágape, a refeição praticamente some. Então, ali com a paz constantiniana, os cristãos já não se reúnem mais para fazer essa refeição, mas ficam apenas com o ritual de ter o pão e o vinho ali, né? O que era um jantar completo acaba se transformando em uma cerimônia bem breve, né? A refeição que saciava o corpo foi separada do rito que alimentava a fé. Então aquela grande refeição que todos se reuniam acabou sendo substituída por esse pequeno rito que nós temos hoje, tá? E o suco de uva? Por que não o vinho? Isso aqui é um outro detalhe que é bastante curioso. Eu sempre me perguntei por que a ceia do Senhor não era um grande banquete como estava descrito na Bíblia, e era essa questão do que é hoje, um pedacinho de pão e o suco de uva. E eu fiquei perguntando também, e o vinho? A Bíblia diz que era vinho, não era suco de uva. Mas durante quase toda a história, a Igreja Católica, ortodoxas e protestantes históricos usavam vinho, né? Durante a história, a Igreja sempre usou vinho. Então, em determinado momento, teve uma mudança ali. Então, a mudança vai surgir com os movimentos de temperança lá nos Estados Unidos. Tinha que ser a terra do tio Sam, né? Para poder trazer essas mudanças lá para o lado do século XIX, né? Começou a ter as mudanças ali. Os batistas e metodistas abstêmios, né, passaram a defender o suco de uva, o argumento que o fruto da vide, né, poderia ser não fermentado. Então o argumento deles era esse, não precisava ser o vinho fermentado, né? Então podia ser o próprio suco da uva mesmo. Então essa ideia veio para o Brasil e ela começou e ela se popularizou, especialmente nas igrejas evangélicas e pentecostais que condenam o álcool, como não podia deixar de ser, né? Então, curiosamente, a troca do vinho pelo suco de uva não é uma tradição antiga, é uma adaptação cultural de menos de 200 anos, tá? Então, conclusão, né? O que a gente perdeu e o que a gente ganhou em todo esse cenário, em toda essa história? Primeiro, a gente perdeu, né, o aspecto daquela refeição comunitária, né, a partilha real de uma mesa farta, né, com todo mundo reunido ali, né, o contexto de convívio que aproximava pobres e ricos. A gente acabou perdendo esse lado da ceia um pouco mais, né, menos ritualístico, né? E uma coisa mais informal, que seria uma janta, todo mundo conversando, comendo. Deveria ser muito legal esse contexto aí, tá? Mas a gente acabou ganhando um rito simples, né? Prático, que pode ser celebrado em qualquer lugar e mantém o foco no memorial que é Cristo. Porque a ceia, a gente não pode esquecer que é um sacramento que ele é em memória de Jesus. Ele fala, fazer isto em memória de mim. A ceia, ela é um memorial que a gente celebra o dia da morte e ressurreição. Então acabamos ficando com aquilo que é essencial da ceia. Perdemos o grande banquete, perdemos essa parte, né, um pouco mais familiar daquela reunião toda, mas ganhamos aí um rito mais simples, que pode ser feito em qualquer denominação, sem muito problema, em qualquer igreja, tá? Acabamos ganhando isso aí, mas perdemos o outro lado, né? Em todas as questões tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas pelo menos a gente ficou com o memorial, que é fazer em memória de Jesus. Importante fazer isso da maneira correta, né? Então a gente precisa entender essa história, que essa história acaba nos ajudando a não confundir tradições humanas com mandamentos bíblicos, né? A refeição era uma tradição, mas o mandamento é fazer em memória do Senhor, né? Esse que é o importante. Saber de onde vêm essas práticas nos liberta para celebrar a ceia com mais consciência, seja com um banquete, seja com um pedacinho de pão. O importante é fazer em memória dele, né? Tem algumas igrejas mais modernas agora que fazem até uma ceia que eles chamam de ceia judaica, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Aí tem um pouquinho lá, tem um pouquinho de ervas amargas, tem, né, um pedacinho de carne ali, tem uns negócios ali, tá? E os irmãos acabam fazendo uma ceia judaica. É a famosa ideia de estar judaizando a igreja, né? Tem que tomar cuidado com essa judaização da igreja, tá? E você? Vamos lá. Como é que você celebra a ceia na sua comunidade? Você já tinha pensado na história da ceia?
Não, se você já pensou ou não pensou, deixa aqui nos comentários, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilha para quem também tem dúvidas, tá? E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.